Da última vez a gente falou de jogos, agora nós vamos falar de livros. Livros, grandes companheiros de boa parte das nossas vidas, sendo ou não uma coisa obrigatória, a gente lê muito durante as nossas vidas e eu acho que a literatura espontânea e autossustentável muda a nossa visão de mundo para sempre e acaba se tornando indispensável quando adaptada em nossas vidas da forma correta. Eu não sou um exemplo comum porque eu leio muito desde que eu sou criança com uma frequência absurda, sagas, séries, autores e séries e tudo mais, como se fosse uma arma de psicoalimentação diária e necessária. E eu sempre busco ajudar as pessoas a se encontrarem na literatura, porque seja lá qual for seu estilo literário, existe algum lugar na prateleira que você vai se encaixar e que está esperando para ser descoberto e expandir sua mente com uma viagem melhor que qualquer droga pode fornecer. E olha que eu já usei muita droga. Viajar na literatura, quando no caminho correto, te coloca num transe hipnótico que te tira do corpo e te eleva a um nível de abstração em que você vai para um plano entre o corpo e o texto, e você só existe num nível interpretativo onde consegue viver a história por um breve momento quando você toma um hit dessa droga. E aí você sempre vai querer mais, literariamente falando. Óbvio, não é uma coisa simples conseguir chegar nesse nível. Exige autoconhecimento para identificar uma obra que te eleve a esse nível de foco, exige foco para que te eleve a um nível de abstração, exige abstração para que te eleve ao nível de transe entre sua mente e o livro, e é quase uma bruxaria, uma magia escondida atrás das palavras, uma transcendência que apenas quem se dedica à arte consegue acender a chama e chegar à iluminação total por momentos de leitura em sequência, e se sentir parte de uma história. Eu espero do fundo da minha alma que todos ouvindo esse game vlog tenham essa experiência pelo menos uma vez na vida para ter o livre-arbítrio de decidir se vale a pena buscar mais estímulo literário ou não. Afinal, tem gente que encontra sua transcendência em outras artes e não tem nada de errado nisso. Eu apenas estou deixando um lembrete que, da minha parte, eu sempre recomendo a literatura que pode prover essa experiência a todos que buscarem de mente aberta. Duna e Messias de Duna foram os últimos dois livros que eu li. Vi os filmes só depois que eu terminei de ler os livros, e o segundo livro, o filme, sai em 2027 só. Recentemente eu comecei a ler o último Duna da primeira trilogia, chamado Filhos de Duna. Duna tem muita antropologia, filosofia, muita geopolítica, muita cabala religiosa, muita trama. O primeiro Duna já é extremamente denso de se ler, com trechos com ensinamentos que se aplicam à vida real de forma bruta, nua e crua, que infelizmente são levianizados por estarem em um livro de, entre aspas, fantasia. Por exemplo, esse quote: não há maior infortúnio para o imperador do que ter súditos que, apesar de poderem ser governados, não são. E não há maior infortúnio para os súditos do que ter um imperador que, apesar de poder governar, não o faz. É uma frase que reflete a complexa relação entre poder e responsabilidade e a ordem social do universo. E a outra passagem minha que é favorita até agora entre todas as passagens dos livros em geral é a seguinte: o mundo é sustentado por quatro coisas: o conhecimento do sábio, a justiça dos poderosos, a prece dos justos e a coragem dos bravos. Mas tudo isso nada vale sem um governante que conheça a arte de governar. Não a arte de governar como um autônomo, nem como um autômato, nem como uma máquina, nem mesmo como um animal, mas a arte de governar como um ser humano. Isso requer ter a mão do destino, mas ser capaz de guiar essa mão para um propósito maior, para o bem de todos. É uma citação que mostra que o poder de instituições são vazios se não tiver um líder com sabedoria, humanidade e visão clara para o bem comum. O governo de Duna é mais do que simplesmente administrado. Ele é guiado com uma capacidade de uso do destino para um propósito nobre. Porque o uso do destino em Duna gira em torno de visões, premonições, presciência, que vem do Paul, que é o personagem principal interpretado no filme pelo Timothée Chalamet. E a forma que a presciência dele é escrita no livro é magnânima. Né? Esse é o core do livro, é a parte principal. Precisa-se de um big brain time para manter o ritmo, entender a filosofia, e cada neurônio gasto vale muito a pena. Eu recomendo muito tentarem a experiência ou assistirem ou lerem Duna. É um universo de riqueza intelectual feito poucas vezes na história da humanidade. Segundamente, tem outro tópico que eu queria comentar, que eu vou fazer vídeos temáticos com facecam no formato de mini documentário,
postados bem mais raramente, com mais tempo de fala, por serem mais aprofundados a um tema específico e não serem apenas um game vlog. Já tenho vários scripts prontos, mas não sei quando vou gravar, nem se adiciono mais coisas e aprofundo mais, então tá no forno e esse projeto vai ser uma das coisas que vai ter aqui no canal também. Enfim, espero ter convencido vocês a lerem livros antes de dormir, especialmente Duna, e espero que estejam interessados em Facecam para mim no documentário sobre assuntos a serem detalhados. Obrigado por ter investido seu tempo no meu vídeo e espero te ver no próximo.